Quer ser policial, mas não sabe nem por onde começar? Aqui no Ponte Aprovação eu te ensino a estudar do jeito certo. Assim você consegue passar na prova antes mesmo do edital ser lançado. E hoje nós iremos fazer 10 questões sobre um assunto extremamente recorrente nas provas de concurso da área policial, que é a ação e a omissão. Nós iremos estudar esses assuntos aqui, que é os aspectos legais, né? O que diz a legislação. É muito importante você memorizar mesmo o que diz a legislação, os artigos relacionados a aquilo que cai sempre, né? Que está sempre sendo pedido, né? Aspectos doutrinários também. Ó, hein, nós iremos estudar a teoria da equivalência dos antecedentes, crime comissivos por omissão, garantidores, crimes omissivos próprios e impróprios, teoria normativa da omissão, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime possível, estado de necessidade. Então, todos esses temas aí serão abordados com a resolução das questões, né? E nós iremos fazer essas questões, essas 10 questões aqui. Então, este vídeo vai resolver 10 questões aqui. Questão da Guarda Municipal, questão aqui da, da Polícia Civil, né? Agente da Polícia Civil, investigador, né? Questão da Polícia Rodoviária Federal, duas questões da Rodoviária Federal, questões do CESP aí, né? Questões da AOCP, Guarda Municipal, delegado de polícia, então aqui ó, investigador de polícia, delegado de polícia civil, perito médico legista e defensor público substituto. Então nós iremos passar por questões fáceis e também questões um pouco mais rebuscadas, né, que exigem um pouco mais de conhecimento do candidato. Então nós iremos começar por essa questão aqui. Eu vou aumentar um pouco a letra aqui para você resolver a questão primeiro, né? Então a primeira questão será essa aí. Então vamos lá, vamos para a questão número 1. Então a banca aqui é Consulplan, Prefeitura de Cascavel, no Paraná, Guarda Municipal, que fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Considerando o que dispõe o Código Penal brasileiro, está correto o que se afirma em. Então, assim, faça primeiras questões. Logo aqui embaixo tem um QR Code. Esse QR Code, ele direciona, né, o celular seu para essas questões aí. E você pode, né, eliminar as questões que você entender que não estão corretas, né? Você faz as questões aí e depois você verifica se você acertou ou se você errou. Para você, qual opção está correta? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender quando você se depara com a questão de concurso público é conhecer os aspectos legais mesmo relacionados com a questão. Qual o artigo explica aquela questão? As pessoas, quando começam a estudar para concurso público e começam a entender a importância de fazer questões de concurso de provas anteriores, elas imaginam que tenham que fazer muitas questões, muitas questões. E eu, quando eu estava estudando para a Polícia Rodoviária Federal, eu sou policial rodoviário federal, eu entendia isso. Quanto mais questões eu fizesse, melhor eu estava preparado. E lá, com um certo momento, eu entendi que, na verdade, não era o volume de questões que ia me deixar mais preparado ou menos preparado, mas sim eu parar mesmo na questão e entender os aspectos legais e os aspectos doutrinários. O que diz a doutrina, conceitos, é bom entender cada conceito que que a doutrina fala, né? As teorias, então é muito importante isso aí. Então, relacionado a essa questão, nós temos aí o artigo 13, no parágrafo 2º do Código Penal, que fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E depois fala assim: o dever de agir incumbe a quem
tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma, assumiu a responsabilidade de pedir o resultado, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Olha só, essa questão da guarda municipal, ela ela pediu simplesmente a letra da lei, né. O examinador queria saber se o candidato, ele realmente conhecia a legislação, né, o artigo 13 mais especificamente, porque fala assim, quer ver, ó, a questão, ela copia a lei, ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Tá aqui, ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Ó, o dever de agir incumbe a quem? Aí ele elenca essas três situações aqui embaixo, ó. Então ele simplesmente copiou e colou, né, e não tirou nenhuma vírgula. Então nós podemos chegar à conclusão que essa aqui não é nem essa e nem a letra E. É a letra A resposta correta. Clica aqui em verificar, vai ficar registrado no seu navegador a evolução, né, para você saber depois que você quiser entrar de novo no site, quais as questões que você já acertou, quais que você já fez, quais você precisa fazer ainda, né, nesse site aqui. É só apontar o QR Code aqui para baixo que você tem acesso de forma gratuita a esse ambiente aqui, né. Então passamos pela primeira questão, né, e vamos agora para essa segunda questão aqui, né. Vamos lá, questão número 2, né? Ação e omissão. E vamos ver o que diz essa questão aí. Banca VUNESP, prova aí da Polícia Civil do Ceará, inspetor de Polícia Civil de primeira classe, que diz assim: nos termos do Código Penal, considera-se causa do crime. Dê um pause, lê essas questões aí, tenta entender, anota qual que você acha que está certa, para a gente depois conferir, né? Mas fala assim, a letra a omissão, a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, considera-se causa, quer saber a causa do crime, né? Causa do crime é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido? Essa é a opção correta? A ação ou omissão praticada pelo autor, independente da sua relação com o resultado. Exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona com a intenção do autor. E a letra D, a ação ou omissão praticada pelo autor, independente de qualquer causa superveniente. Ou exclusivamente a ação ou omissão que mais contribuiu para o resultado. Qual é a sua opinião? Qual a resposta correta? Vamos primeiro passar pelo aspecto legal da questão, né? O que diz a legislação em relação a essa questão aí? O artigo 13 fala assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação, a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a legislação é essa aí. É importante você entender todo esse artigo 13. Por quê? Porque ele é muito lembrado nas provas de concurso público, né? E marcar as partes mais importantes. Quando eu coloco de laranja aqui, são as partes que realmente são lembradas pelas provas, né? Então, a lei é essa aí. O artigo relacionado com a questão é essa. É esse, desculpa, né? A doutrina, o que diz a doutrina relacionada a essa questão aí? Vamos lá. Rogério Grego fala assim: o Código Penal adotou, no seu artigo 13, a teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da condição. Assim, qualquer condição que contribua para o resultado deve ser considerado causa. Então, nós temos a teoria tacunitio sine qua non. Então, esses termos aí você precisa memorizar e entender o que eles dizem, o que eles representam, né? Colocar outra coisa aqui, ó, supressão mental hipotética. Depois eu vou explicar, né? E o risco proibido. O que acontece? No Código Penal brasileiro, entende-se que
tudo aquilo que tem relação com o resultado é causa do crime. Tudo que tem relação com o resultado é causa do crime. É o que diz a teoria da equivalência dos antecedentes. Então, tudo que aconteceu anteriormente é causa do crime e está passível de ser responsabilizado. Mas essa teoria, também chamada teoria da conditio sine qua non, ela é muito abrangente. Ela, para você entender ela, se fala da supressão mental hipotética. O que que seria isso? Se você tirar uma situação, né, da uma ocorrência anterior, aquele crime teria ocorrido? Para você entender, é mais fácil explicar por meio de um exemplo. Vamos supor, eu tenho uma arma de fogo, eu sou policial rodoviário federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal me concede essa arma de fogo para trabalhar e para eu tenho porte, né, e a posse da arma de fogo lá. Beleza. Vamos supor que um amigo meu viesse para mim e fala assim: Olha, Leandro, você faz um favor, você me empresta a sua arma. Por quê? Porque eu tive uma briga com meu vizinho e ele me xingou. Então eu quero matar essa pessoa. Eu estou irado, estou revoltado com ela e eu quero tirar a vida dela. Você me empresta a sua arma? Aí eu viro para ele assim: Ah, beleza, tá aqui. Vá lá, faça o que você tem que fazer e depois você devolve a arma para mim. Então, assim, de acordo com essa teoria da equivalência dos antecedentes, se o meu comportamento tivesse sido retirado, que seria a supressão mental hipotética, se tivesse tirado esse comportamento de eu emprestar minha arma para o meu amigo, aquela pessoa teria morrido? Ou seja, o vizinho dele teria morrido? Não teria morrido. Então, o meu comportamento é causa do resultado morte do vizinho do meu amigo. Mas essa teoria ela é muito abrangente porque o departamento me entregou aquela arma. E se o departamento não tivesse me entregado a arma, eu não teria emprestado a minha arma para o meu amigo. E o meu amigo não teria matado, tirado a vida do vizinho dele. Mas também a loja que vendeu a arma para o departamento também estava envolvida nesse homicídio. Até mesmo a fabricante da arma, até mesmo a mineradora estava envolvida. Porque tirando aquela mineradora, aquele mineral, não teria matéria-prima para fazer a arma. Então também não teria, a arma não teria chegado até mim e a pessoa não teria morrido. Então, se fala do risco proibido. O que que seria o risco proibido? É o que limita essa teoria da equivalência dos antecedentes. Ele fala assim: olha, a pessoa pode fazer o que ela não pode fazer, o risco proibido. O que é permitido, ela pode fazer. Por exemplo, a fábrica que fez aquela arma, ela tem uma autorização, né, para fazer armas de fogo. Então, o risco que ela expôs às pessoas é um risco permitido. A loja também ela tem autorização para vender a arma. O departamento tem autorização para me dar aquela arma. Quem não tem autorização de emprestar a arma para o seu amigo sou eu. Então, o risco que eu provoquei é um risco proibido, mas o risco desses outros momentos passados era um risco permitido. Então, desde que não se vá ao risco proibido, você pode fazer. Então, assim, é o que limita a teoria da equivalência dos antecedentes, né? Então, entendido isso aí, vamos lá para resolver a questão, né? Vamos ver como é que ela diz assim, ó. Nos termos do Código Penal, considera causa do crime. Se você for olhar aqui, ó, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, é exatamente o que diz a legislação. A legislação fala isso, nós passamos aqui, né? Quer ver, ó? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Ó. Sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, é a letra A, né? Estamos falando aí da letra A. Então, a letra A está certa. Mas vamos ver as outras questões aí, as outras letras. Ó, a ação ou omissão praticada pelo autor, independente da sua relação com o resultado. Não, está errado.
tem que ter uma relação nexo causal, né, entre a ação e o resultado. Se não tiver essa relação, esse nexo causal, não tem como, né, não tem como, não é causa do crime, né. Ó, exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona com a intenção do autor. Também está errado. Sempre você achar esse termo exclusivamente assim, toma cuidado, tá? É muito comum os termos exclusivamente aí estarem errados, né? No caso aqui, não é exclusivamente a ação ou omissão que mais se relaciona. Qualquer ação que tem relação com o resultado é causa do crime, né? É o que diz o Código Penal. Ó, a ação ou omissão praticada pelo autor, independente de qualquer causa superveniente. Não. Se tiver uma causa superveniente, também vai interferir na interpretação aí da situação, né? Também está errado. Exclusivamente a ação ou omissão que mais contribua para o resultado. De novo, esse termo exclusivamente, né? Então, a número 2 aí, a questão 2 é a letra A, né? Você clica aqui, acertou, coloca aqui como acertou. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre as opções aí, você pode olhar aqui no site, no seu celular, que você apontou aí, tem um QR Code aqui embaixo, faça questões primeiro para depois saber se você acertou ou errou, né? Mas aqui você vai ter uma explicação mais detalhada, né? Criada aí por inteligência artificial e modificado por nós aqui, né? Então, vamos para a questão número 3 aqui, a questão da Polícia Rodoviária Federal. Vamos ver o que que ela diz. Vamos lá para a questão número 3. Questão aí do CESP, da Polícia Rodoviária Federal, no curso de formação, né, de 2014. E fala assim, ó, no que concerne a aspectos relacionados ao direito constitucional, ao direito administrativo e ao direito penal, julgue o próximo item. Ó, os crimes omissivos impróprios, a omissão é penalmente relevante para quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que se aplica ao policial quando em serviço assume a posição de garante. Você entendeu esses termos aí? Omissivo, impróprio, garante. Vamos estudar aí. Vamos primeiro passar sobre o que diz a legislação, que é o artigo 13 aí, do parágrafo 2º, que fala dos garantidores. Vamos ver quem são os garantidores. Ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Guarda essas palavras aqui, ó, devia e podia. São termos, tudo que você vê aqui na cor diferente, são termos que as bancas normalmente tentam confundir o candidato. São termos muito importantes. Então, tá lá. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, os garantidores são esses três aí. É por lei, quando a pessoa tem por lei a obrigação de garantir a segurança de alguém, então ele não pode deixar de agir. Por quê? Ele não vai responder por omissão de socorro, por exemplo. Ele vai responder pelo resultado. Se alguém estiver lesionando outra pessoa e eu estiver de serviço, eu sou policial rodoviário federal, eu estou de serviço, alguém começa a agredir uma criança, ou um idoso, ou mesmo uma outra pessoa mais fraca lá, e eu simplesmente não faço nada. E aquela pessoa vem a ser lesionado. Eu vou responder por lesão corporal. Ou se a outra pessoa matar o seu desafeto, eu vou responder por homicídio, eu não vou responder por omissão de socorro, porque eu estou ali na posição de garantidor. E o que seria um garantidor? Vamos lá, base doutrinária aqui, vamos falar aqui o que diz Fernando Capês. Nos crimes comissivos por omissão, o sujeito é responsabilizado penalmente como se tivesse praticado o fato por ação, pois tinha o dever jurídico de agir e não o fez. O policial, enquanto agente público em serviço, ocupa a posição de garantitor por força de lei. Olha, nós temos os crimes comissivos,
que são crimes que se faz por uma ação. Por exemplo, matar alguém é um crime comissivo, é um fazer alguma coisa. Eu tiro a vida de alguém. Então, eu estou praticando um crime comissivo. Comissivo. O crime omissivo é um deixar de fazer, tipo a omissão de socorro. Ou seja, eu posso prestar socorro, assistência a alguém ali que está precisando, só que eu não faço e podendo fazer. Eu vou responder por omissão de socorro. Mas algumas pessoas não podem responder, não vão responder por omissão de socorro. Ela responde pelo resultado que venha a ser causado. Por exemplo, a mãe que não alimenta o filho e a criança lá vem a morrer. Ela vai responder pela morte, ou seja, ela responde por homicídio, homicídio, por comissão. Aí seria os crimes comissivos por omissão. São aqueles crimes que normalmente eles são praticados por uma ação, mas ele foi praticado ali por uma omissão, né? Ele deixou de fazer alguma coisa e provocou um resultado, e ele vai responder como tivesse feito aquele crime com ação mesmo, um fazer alguma coisa, se ele for um garantidor. E quem são os garantidores no direito penal brasileiro? Nós temos aquele que tem o dever jurídico de agir, aliás, o dever jurídico de agir pode decorrer de três hipóteses, né? Nós temos obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, pais com relação aos filhos, policial em serviço. Então, essas pessoas, elas devem agir, elas têm que agir, porque elas são garantidores, elas respondem pelo resultado que vier a ocorrer, né? Nós temos aqueles que assumiram voluntariamente a responsabilidade de pedir um resultado, por exemplo, uma babá que se responsabiliza de cuidar de uma criança e aquela criança, ela por um descuido da babá, ela vem a falecer, a babá ali vai responder por homicídio, não por omissão de socorro, porque ela se colocou numa situação ali de garantidora, né? Nós temos também aqui aquele que criou o risco com o seu comportamento anterior, né? Quem atira em alguém e foge sem prestar socorro também vai responder aí por crime pelo resultado morte, né? Se você provocou uma situação de risco e você não evita um resultado, você responde pelo resultado. Então, nós temos aí esses conceitos, né? Então, retomando, nós temos os crimes comissivos por uma ação e os crimes omissivos por uma omissão. Os crimes omissivos, eles podem ser impróprios. Os próprios são aqueles que está descrito no tipo penal a omissão. Os impróprios são aqueles em que não está escrito, né? O crime é praticado normalmente de forma comissiva por uma ação, mas ele provoca por ele deixar de agir. Então ele provoca pelo resultado, ele responde pelo resultado, porque ele tem uma posição de garantidor. Então ele deve evitar o resultado ali. Então são os garantidores. Então vamos lá, vamos ver a questão. Ó, em crimes, em crimes omissivos impróprios, que são aqueles comissivos, omissivo, né? Que é esse aqui, ó, comissivos por omissão ou comissivos omissivos também é conhecido. Então esses em crimes omissivos impróprios, a omissão é penalmente relevante para quem tenha por lei obrigação de cuidado. Então aquele que tem por lei aqui, ó, por lei obrigação de cuidado, ele responde por omissão imprópria. Proteção ou vigilância, o que se aplica ao policial quando em serviço assume a posição de garante. Então o policial que não está de serviço, ele é um garantidor, então ele responde pelo resultado, ele não responde por omissão de socorro, ele responde pelo resultado. Então tá certo, correto aqui a questão, coloca aqui como acertado. Ah, fiquei com dúvida, está meio confuso ainda. Saiba que tem aqui embaixo uma explicação, né, mais detalhada com outros doutrinadores e que você pode ampliar aí a sua compreensão da questão, né? Só que agora nós iremos passar para a próxima questão, a questão aqui também da Polícia Rodoviária Federal, né?
Vamos aqui para a próxima questão, questão número 4. O que diz essa questão aí, né? Prova do CESP, Polícia Rodoviária Federal, curso de formação terceira turma, né? Ó, no que se refere a aspectos legais relacionados aos procedimentos policiais, julgue o item a seguir. Ó, uma pessoa que tem a condição e o dever de agir em determinada situação, mas não faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão. Tá certo ou tá errado? Marca aí. Aqui embaixo tem o QR Code. Aponte o seu celular. Faça a questão primeiro para depois ver se você acertou ou errou e por que que você errou ou por que que você acertou, para você marcar assuntos que você já domina e assuntos ainda que você precisa dominar, né? Então vamos lá. Primeiro, o aspecto legal. É importante você entender, conhecer a legislação, que muitas questões pedem simplesmente o conhecimento da letra da lei, né? Então você precisa memorizar alguns artigos. E o artigo 13 é um artigo que você tem que conhecer ele como um todo, né? Mas vamos olhar aqui o que diz no seu parágrafo 2º. Ó, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, a pessoa tem que ter o dever de agir e ele tem que poder agir para evitar o resultado. Então, se ele devia agir e podia agir e ele não evitou o resultado, ele vai responder pelo resultado causado, né? Se for morte, ele vai responder pela morte, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos os garantidores. São aqueles que têm obrigação de tomar uma atitude e evitar um resultado, né? Senão responde pelo resultado. Tá aqui. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, essas três situações aí, nós temos os garantidores. Garantidores são aquelas pessoas que não podem se omitir, senão não respondem por omissão de socorro, respondem pelo resultado que for causado. Vamos ver o que diz aí a doutrina, né? Ó, César Roberto diz assim: nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão ou comissivos omissivos, o omitente são nomes diferentes, que às vezes caem na prova. Então é bom você memorizar, saber como as possibilidades de nomes que podem ser pedidos aí, né? Vamos lá. Nos crimes omissivos impróprios, o omitente responde pelo resultado como se tivesse agido comissivamente, ou seja, por uma ação, desde que difere o dever jurídico e a possibilidade real de agir para evitá-lo. Então, olha, nós temos os crimes omissivos próprios e impróprios, né? Nos crimes omissivos próprios, a simples inércia do agente já é punível. Só o fato, ele não precisa ter o dever de evitar o resultado, não. Só o fato dele não fazer alguma coisa já é um crime. Então, esses aí são os crimes omissivos próprios, independente da ocorrência de um resultado naturalístico, como ocorre no crime de omissão de socorro. Nesse caso, o tipo penal já descreve a omissão como núcleo do crime. Então, vamos lá. Nós temos os crimes comissivos, que são por uma ação, e nós temos os crimes omissivos, que são por uma omissão. Os crimes omissivos, eles podem ser crimes omissivos próprios, aqueles que no próprio tipo penal, na própria descrição lá do artigo, né, do crime, está um deixar de fazer, uma omissão. E nós temos os crimes omissivos impróprios, que no tipo penal está um fazer alguma coisa. Matar alguém, lesionar alguém, está lá, fazer alguma coisa. Só que a pessoa, mesmo não fazendo alguma coisa, a sua inércia, o seu não fazer causa um resultado. Só que para isso, para que a pessoa seja responsabilizado pelo resultado num crime comissivo, ele tem que ter o dever de agir. E o dever de agir incumbe aos garantidores, que por lei, né,
é a questão da lei, é a questão de outra forma assumiu a responsabilidade ou aquele que provocou uma situação de risco, né? Essas 3 situações. Agora vamos ver lá a questão. Vamos lá, tem mais um comentário aqui. Já nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, a omissão gera um resultado típico, morte, lesão, etc. E o agente responde como se tivesse causado um resultado diretamente por uma ação. Ah, ficou muito confuso. Ficou muito confuso. Depois você pode ler mais aqui esse comentário por inteligência artificial para você compreender mais a matéria, né? Mas vamos analisar essa questão agora. Ó, uma pessoa que tenha condição tenha condição, né? Ele pode e o dever de agir em determinada situação, mas não faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado omissivo. Não, sabe por quê? Não, tá certo aqui, ó. Uma pessoa que tem condição, ele pode e tem um dever de agir. Então, tá aqui. Se ele não tivesse colocado isso aqui, estaria errado. Mas se ele tem o dever de agir, sim, ele vai responder pelo resultado. Ele vai responder aí pelo resultado. Então, tá certo, né? Uma pessoa que tem a condição e dever de agir em determinada situação, mas não faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão. Corretíssimo. Tá aí. Coloca aí que acertou. Esse resultado aqui, essa marcação fica registrado no site. Tem aqui o QR Code, você pode ter acesso aí. Tá muito confuso, não estou entendendo. Aqui depois você vem, olha os comentários, está aqui embasamento legal, doutrina, um comentário feito aí por inteligência artificial e analisado por nós aqui, né? Então, passamos aí por mais uma questão, né? Questão número 4 foi e nós iremos para a questão número 5. Questão da OCP aí 2020, Prefeitura de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. O cargo é de guarda municipal. E ela diz assim, ó, a omissão prevista no Código Penal brasileiro é penalmente relevante quanto o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe aquele que. Então, qual que é a opção correta? Com o seu comportamento criou o risco da ocorrência, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado. Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir, ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Qual que é a resposta certa? Coloca aí, marca a opção, elimina aquelas que você sabe que está errado e procura o que está errado. Essa questão foi muito maliciosa, né? É um detalhe muito simples, mas olha aí, vê se você acha qual é o erro dessa questão. Com seu comportamento criou risco, tenha por lei obrigação de cuidado. Vamos lá. Vamos ver primeiro o que diz a legislação relacionada a isso. Está lá no artigo 13, né? Parágrafo 2º, que fala dos garantidores ali, e fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Qual que está certo, qual que está errado? É um detalhe muito sutil, né? Mas já dá uma dica aí nesse slide, né? Vamos lá, vamos ver o que diz a doutrina em relação a isso. Rogério Grego fala assim: o Código Penal brasileiro consagra a teoria normativa da omissão. Ou seja, o que seria a teoria normativa da omissão? A omissão só é relevante se naquelas 3 opções que está no artigo 13, no parágrafo 2º. Aqueles três garantidores. Então, por isso que é normativo. Entendeu? Tem que estar tá na norma, né? Tá no Código Penal. Quais são os garantidores? Por isso que chama teoria normativa da omissão. É bom você memorizar isso aí que pode ser pedido, né? Segundo o qual só haverá responsabilidade quando o agente, tendo o dever jurídico e a possibilidade de agir, deixa de impedir o resultado. Ó,
Esse dever jurídico pode surgir de três fontes distintas. O dever jurídico, né, ela tem três possibilidades, que é por lei, quando a norma impõe expressamente o dever de cuidado, proteção e vigilância, ou por assunção de responsabilidade, ou seja, a pessoa assumiu a responsabilidade. Quando o indivíduo, por contrato ou ato voluntário, assume o encargo de evitar o resultado. E também por comportamento anterior. Quando o próprio agente cria, com a sua conduta, uma situação de risco para o bem jurídico de outra pessoa, né? Então, nós temos essas três possibilidades. Esses são os garantidores. Memoriza isso aí. Já falei algumas vezes aqui. Você precisa memorizar esse artigo 13, parágrafo 2º, que fala dos garantidores. Mas vamos citar alguns exemplos para você entender. Ó, em relação à pessoa que tem por lei, os pais em relação aos seus filhos. Então lá está no artigo 229 na Constituição Federal e o artigo 22 do ECA. Fala que os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos. Policial em serviço também deve. Cara, toda polícia tem a sua lei própria lá que fala isso aí. Então existe uma lei que obriga o policial a tomar uma atitude e evitar um resultado. Agente penitenciário também tem a legislação em relação, né? Em relação aos presos ali, ele tem responsabilidade, ele responde pelo resultado. Em relação àqueles que assumem a responsabilidade, pode ser por contrato, um salva-vida, por exemplo, uma babá, uma enfermeira, um enfermeiro. Então também eles respondem pelo resultado. É, comportamento anterior, né? O motorista que causa um acidente e foge sem prestar socorro. O motorista está lá e está dirigindo e causa um acidente. Ao invés de prestar o socorro ali, ele foge e a pessoa vem a falecer. Ele vai responder pelo óbito ali que aconteceu, né? Quem deixou uma arma carregada ao alcance de uma criança. Eu sou policial rodoviário federal e eu tenho uma filha nova, né? Vamos supor que eu pego a minha arma e deixo ela lá em cima do sofá. E a criança vai lá vai brincar e acaba matando uma pessoa ou se lesionando ou até se matando mesmo, né? Na brincadeira ali. Então, eu sou responsável não por omissão, né? Mas pelo resultado morte. O indivíduo que provoca incêndio e não tenta apagá-lo, né? Então, sim, algumas situações aí para você entender. Vamos lá na questão agora. Vamos lá. Olha só qual o detalhe que essa banca colocou aí e que derrubou muita gente, né? Às vezes um detalhe assim, vamos primeiro eliminar as que estão mais visíveis, assim, né? Mais notório o erro, né? Aqui, ó. Vamos colocar um para a letra C. Ó. Agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado. Não, se a pessoa agiu de forma prudente, ficou sem nexo essa aqui, né? Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir. Também não é o caso. Ainda que de outra forma não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado negativo. As mais complicadas ficou aqui, ó. Com o seu comportamento, criou o risco da ocorrência. Essa aqui tá certo. Com o seu comportamento, criou o risco da ocorrência. Olha, tá certo essa aqui? Ó, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Também está certo. Será que está certa essa letra A? Não. Por causa de um detalhe. A legislação fala assim, com o seu comportamento anterior. Ele deixou de colocar a palavra anterior aqui, criou o risco da ocorrência. Então, essa aqui está errada porque botou essa palavra. Então, ficou certa a letra B, né? Letra B está certo. Ficou confuso, tem alguma dúvida ainda? Tá aqui, ó, anterior. Por isso que deixou errado. É só você entrar aqui, tem um QR Code, né? Logo abaixo aqui, você pode apontar o seu celular para ver se está certo ou errado a questão aí, né? Então vamos para a próxima questão. A questão aí, número 6. Vamos para a questão número 6 aí. O que que ela diz? Questão do certo, uma questão recente, 2025, o cargo de delegado de polícia. Vamos ver quais as opções estão certas, quais são erradas e quais são as características desses cargos mais que têm salários maiores, né? Como isso se dá, né? Vamos lá. No que se refere à omissão penalmente relevante, assinale a opção correta.
Em se tratando dos crimes omissivos próprios, a norma constante no tipo penal é de natureza proibitiva, né? Então, nos crimes omissivos próprios, a norma é proibitiva. Tá certo ou tá errado? A relevância da omissão depende exclusivamente da gravidade do resultado. Tá certo? Ou tá errado? Qualquer omissão será considerada penalmente relevante se resultar em um dano. Qualquer omissão, se resultar em dano, é relevante? Vamos lá. A omissão será penalmente relevante quando o agente, encontrando-se em posição de garantidor, deixa de agir, podendo fazê-lo, desde que tal omissão seja causa adequada do resultado, segundo o juízo normativo de imputação. Vamos lá. Somente a omissão dolosa é considerada penalmente relevante. Vamos ver aí quais as opções, mas primeiro vamos entender o aspecto legal aí dessa questão, né? É sempre importante você saber o que diz a legislação relacionada a isso aí, né? Então, o parágrafo 2º do artigo 3º fala: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos lá. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então aí são os garantidores, né? Nós temos a figura dos garantidores e vamos ver um pouco o que diz a doutrina, que tem relação aí com essa questão, né? Ó, Fernando Capês fala assim: a teoria normativa da omissão adotada pelo Código Penal exige mais do que um nexo causal. É necessário um juízo de valor que reconheça a relevância jurídica da omissão, dentro de um contexto em que o agente era garantidor. Então, a teoria normativa da omissão está na norma penal quem são os garantidores. É normativa, né, da omissão. Então, vamos lá. Adotado pelo código exige mais do que tem que ter mais que o nexo causal, né? É necessário um juízo de valor que reconheça a relevância da omissão, né? Tem que ter uma certa relevância ali, né? Então vamos lá. Vamos, vamos fazer aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Vamos resolver essa questão item por item. Vou eliminar aquelas que estão erradas e a gente vai chegar na resposta correta, né? Fala assim: no que se refere à omissão penalmente relevante, assinale a omissão correta. Omissão penalmente relevante aqui, né? Ó, em se tratando de crimes omissivos próprios, a norma constante no tipo penal é de natureza proibitiva. Olha, os crimes omissivos próprios são aqueles crimes em que o próprio corpo do tipo penal, a própria descrição do crime, ele tem um deixar de fazer ali, né? Só que se é um deixar de fazer, não é uma norma proibitiva. Os crimes comissivos, as normas são proibitivas. Ele fala que você não pode fazer aquela situação. Olha, você não pode matar ninguém. Então, ele está te proibindo de matar alguém. Você não pode lesionar ninguém. Ele está te proibindo lesionar alguém. Agora, os crimes omissivos é, é o contrário. Ele está falando que você tem que fazer aquilo lá. Olha, se você vê alguém e se você pode ajudar, você tem que ajudar. Então, assim, a natureza dos crimes omissivos próprios não é uma natureza proibitiva, é uma natureza mandamental, ou seja, ele manda você fazer aquilo lá. Então o erro tá aí, né? Ó, a relevância da omissão depende exclusivamente da gravidade do resultado. Não, mesmo que o resultado não seja muito grave, se tiver aquela omissão, ele vai responder pelo resultado. Não tem essa relação. Então tá errado. Qualquer omissão será considerada penalmente relevante se resultar em dano. Qualquer omissão também não. Então essas três aqui estão erradas. Ó, somente a omissão dolosa é considerada penalmente relevante. Não, a omissão culposa também é considerada relevante. Então só sobrou a letra D, né? Mas vamos ver o que diz ela aqui. A omissão será penalmente relevante quando o agente encontra-se em posição de garantidor. Ou seja, aquelas
três situações lá que a gente já olhou lá do artigo 13, parágrafo 2º. Deixar de agir. Podendo agir, ou seja, ele deixa de agir, ele pode agir, desde que tal omissão seja causa adequada do resultado, segundo o juízo normativo de imputação. Então, ó, relevante quando o agente encontra posição de creditor, ele deve agir, né? E ele deixa de agir. Então é essa aqui mesmo, né? Tá aqui, coloca como acertou. Teve ainda alguma dúvida, vem aqui que você vai ter mais clareza, né? Aqui detalha cada uma das opções aqui e fica registrado. Então já fizemos aqui 6 questões, né? De 10, fizemos 6 questões, né? Então, vamos lá. Dê o seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante aqui, e faça as questões aqui. Tem muitos outros conteúdos aqui, né? Tem esse site aqui, tem várias questões aqui para você resolver. Tem mais de 100 questões aqui, todas com explicação em vídeo aula, que você pode fazer, né? E tem vários simulados de temas específicos, né? Muito bom aí para você treinar o seu conhecimento. Então vamos para a próxima questão, questão aí número 7, né? Estamos na questão número 7 e vamos lá ver o que diz a questão número 7. Eu vou ajustar ela aqui. Questão aí da IBFC de 2022, de investigador de Polícia Civil. O que diz essa questão aí? Ó, no que se refere à teoria do crime, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer a alternativa que está errada, né? Eu falo assim: o agente que, letra A, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde por tentativa de crime. Certo ou errado? O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa questão aí está incorreta? Vamos lá, letra C. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é possível consumar-se o crime. Então, vamos lá. Letra D. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, certo ou errado. E a letra E, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Qual opção está certa? Aqui embaixo tem um QR Code, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e responder aí a questão, e depois a gente vai ver se você acertou ou errou e por quê, o que faltou de conhecimento, né? Vamos ver aqui o que diz a legislação relacionada a esse tema aí. O artigo 13 fala assim no seu caput, parágrafo 2º do Código Penal, relação de causalidade e omissão. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos lá. Então, o artigo 13 é importante, coloca a nota aí, né? E compara com a questão, né? Tentativa, ó. Diz o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é importante, circunstância alheia à vontade do agente, né? Parágrafo único. Salvo disposto em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Também nós temos aí relacionada a essa questão o artigo 15, que fala assim, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vamos lá, o artigo 17, crime possível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, nós temos esses artigos relacionados a essa questão. E vamos lá resolver a questão, para não demorar muito aí o vídeo, né? No que se refere à teoria do crime, assinale a alternativa correta. Incorreta, desculpa, a incorreta.
O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responde por tentativa de crime. Negativo. O agente que voluntariamente desiste, nós estamos falando da desistência voluntária. E em relação aí que ele impede, né, que o resultado se produza, nós estamos falando do arrependimento eficaz. Então essa aqui já é a questão incorreta, né? Agora o B aqui, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa aqui está certa. Ó, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Nós estamos falando aí do crime impossível. Outra situação, né? Tá correta aí. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Também tá correto. Tá pedindo errado, então não é essa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Também perfeito, né? Cobrou simplesmente letra da lei aí, né? Mas tá aqui, questão acertada, marca aqui. Sempre que você fizer no site aqui e marcar, vai ficar registrado, tá? Fica registrado, acertos e erros. Então, é um site totalmente gratuito. Você pode usar e fazer muitas outras questões. Tem muita questão aqui, tudo de questões que caem em concurso da área policial, tá? Então, se você quer ser policial, pode fazer essas questões aqui e tudo que tiver aqui é relevante. Você pode ver aqui também, né, o comentário por inteligência artificial, que é muito útil para você também, né? Então, a gente vai passar para a próxima questão aí, a questão número 8, né? Vamos lá. Vamos lá, questão de delegado de polícia no CEP 2018 do Piauí. Fala assim: João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começaram a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas que, ao avistar apenas João, notou que ele é no desafeto e se recusou a salvá-lo. Então, o salva-vida se negou a salvar João. Próximo a eles havia um surfista. Este avistou apenas José, pediu socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu ao pedido dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. Em relação ao caso, qual a alternativa correta? Então vamos entender aqui. João e José estavam se afogando, tinha um salva-vida que viu João, que era um inimigo dele, deixou morrer. Depois tinha um surfista que conhecia José, que também era inimigo dele, deixou morrer, né? Então vamos lá. Qual é a questão correta aí? O salva-vida responde por homicídio doloso por omissão. Então, nesse caso aí, homicídio doloso por omissão, que seria os crimes comissivos, omissivos, né? O salva-vida responde por omissão de socorro. O surfista responde por homicídio doloso por omissão. A conduta do surfista é atípica. O surfista responde por homicídio culposo. Vamos ver aqui o que diz a legislação em relação a isso aí. Então, nós temos do artigo 13, né? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí nós temos os garantidores, né? O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, nós temos o artigo 13 aí, né? Como sendo importante. E o artigo 135, que fala deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorros da autoridade pública. Então, nós temos aí a questão do artigo 13 nem do artigo 135. O artigo 13 fala dos garantidores, o artigo 13, o 135, é um crime omissivo próprio, né? O próprio deixar de fazer está no corpo do artigo, né? Dessa forma, vamos ter uma situação hipotética aqui, parecida com isso. Está aqui, um dia de mar, tem alguém aqui se afogando. Aqui eu tenho um surfista que viu essa pessoa,
Tem aqui o salva-vida que viu essa pessoa e tem uma pessoa aqui ó, que está embriagada e não sabe nem nadar. Nesse caso, se o surfista deixar de prestar socorro, ele vai responder por omissão de socorro. Por quê? Porque o surfista não tem dever legal, ele não causou aquele risco, ele não está ali trabalhando para salvar a vida de ninguém, mas ele pode fazer esse risco pessoal. Então ele vai responder por omissão de socorro. A salva-vidas, se ela se negar a prestar socorro, ela vai responder pelo resultado, ou seja, vai responder por homicídio. E esse cara aqui que não pode fazer nada, que nem nadar ele sabe, e essa aqui tá dormindo, não vão responder por nada. Por quê? Porque eles não tinham condições de evitar o resultado, né? Então tá. Então vamos lá para a questão. Nesse caso, o salva-vida responde por homicídio doloso por omissão. O salva-vida, ele é um garantidor, então ele é obrigado a fazer alguma coisa. Ele tem que fazer, ele tem que tomar uma atitude, né? Então, o salva-vida responde por homicídio aqui, né? Então tá certo. O salva-vida responde por omissão de socorro? Não. Por omissão de socorro, não. Por quê? Ele vai responder pelo resultado de morte, não pela omissão. O surfista responde por homicídio doloso por omissão. Não, o surfista, ele não tem a obrigação legal, ele não é garantidor, então não vai responder pelo resultado de morte, né? Bom, a conduta do surfista é atípica? Não, a gente viu no artigo 135 lá que tem uma tipificação legal, né? O surfista responde por homicídio culposo? Também não, né? A culpa é por imperícia, imprudência ou negligência, não é o caso aí. Então tá aí, resposta correta, marca aqui e vamos para a próxima questão, né? Que é uma questão grande aí, questão número 9. Vamos lá, ver o que diz a questão número 9. Questão aí da FAPEC, perito médico legista, que fala assim, ó, considerando o título 2 do crime da parte geral do Código Penal, analisa as afirmativas abaixo, indicando F para o que for falso e V para o que for verdadeiro. Para você aí, qual é verdadeiro e qual que é falso? E por que que é verdadeiro e por que que é falso? Faça aí, leia essas questões e depois vai marcando aqui. Aqui embaixo tem, né? Eu falei, tem um QR Code aqui, você pode apontar seu celular e fazer a questão primeiro aí, né? Mas vamos lá, vamos analisar cada questão aqui. Mas primeiro, nós iremos ver os aspectos legais, né? O que diz a legislação? O artigo 13, caput e o parágrafo 2º do Código Penal fala assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a gente já falou bastante desse artigo, de outra forma assumiu a responsabilidade ou que criou o risco, né? E são os garantidores. E nós falamos aqui do crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E é o crime tentado. Vamos ver aqui também foi uma base, outros artigos que foram pedidos ali, né? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Estado de necessidade é perigo. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aqui o artigo 22 que fala também, ó, se o fato é cometido sob ação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, o superior de superior hierárquico só é punível o autor da coação ou da ordem, né? Então, vamos lá. Vamos na questão número 9. Vamos olhar cada uma dessas opções aqui, ó. Vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá verdadeiro. Essa aqui é verdadeira. Então já elimina a A e a letra E, né? A outra aqui fala assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe somente a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Somente aqui não, né? Não é somente. O dever de agir incumbe aquelas três opções.
a pessoa que causou o risco do resultado, a pessoa também de outra forma assumiu a responsabilidade. Quando ele colocou aqui, ó, o somente, ele deixou falsa a opção, né? Todas aqui estão falsas, né? Então, tranquilo. No que diz o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por vontade própria do agente, não. Vontade própria do agente, não. Então, essa aqui também está errada, né? Então, essa aqui eu posso eliminar também. Ficamos entre a letra C e a letra D, né? Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente. Perigo atual ou iminente não é legítima defesa, é estado de necessidade. Então, essa aqui está falsa, então ficou a letra C. Vamos marcar aqui, certo? Pronto. Tá aqui. Ficou alguma dúvida, ficou muito corrido, porque o vídeo está muito longo. É só você vir aqui e saber mais sobre os quesitos aí da questão, né? Agora vamos para a próxima questão. Questão aí da FGV de 2022 é de defensor público. Fala assim, ó, Jack, um nadador iniciante, é levado por seu técnico até a praia para adquirir maior resistência nadando contra a correnteza. Afogando-se, grita por socorro, mas o técnico não atenta para o seu pedido, visto que conversa com o turista sobre gastronomia da região. Então, Russell, um robusto e experiente nadador, que caminhava na praia, ao perceber os gritos, adentra no mar agitado, mas acaba falecendo em razão da intensidade da correnteza. Então, quem morreu foi o cara que foi ajudar, né? Esse tal de Russell. Então, nesse caso, o técnico não responde, não poderá ser imputado a morte de Russell. Tá certo. Porque Russell aqui não estava sob a vigilância dele. E ele nem viu, né? Ele vai responder pela morte aqui de Jack, né? Ó, poderá ser imputado unicamente a morte de Russell, não. De Russell, não. Não poderá ser imputado a exposição de risco de Jack, não. Isso aqui sim. Poderá ser imputada a exposição de risco a terceiro. Então, é a letra A, né? Tá aqui, acertou. Ficou com dúvida, tem mais comentários aqui, né? Então, nós passamos aqui por toda essa legislação, todos esses assuntos aqui, né? Aspectos legais, doutrinários, teoria da equivalência dos antecedentes, crime comissivo por omissão, garantidor, crime omissivo próprio e impróprio, teoria normativa da omissão, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime possível, estado de necessidade e muito mais, né? Muito mais aí. Então, dê o seu like, se inscreva no canal e continue estudando, porque vale a pena estudar para concurso público, porque é capaz de transformar a sua vida. Então, um grande abraço e bons estudos.